E aí galera, professor Luiz Sérgio, voltando com mais uma aula de máquinas elétricas. Nesta aula nós iremos dar continuidade ao estudo dos geradores e vamos nos aprofundar um pouco mais falando sobre os geradores trifásicos. Então, o que é um gerador trifásico? Como o nome já está falando, é um gerador que produz três fases. Então, este gerador tem as seguintes características. Então, a primeira característica é que esse gerador é uma associação de três geradores monofásicos. Ou nós podemos também dizer que ele é composto aí por três bobinas ou três sistemas monofásicos. Então, outra característica é que, já que ele é formado por três sistemas monofásicos por três bobinas, essas bobinas elas encontram-se em posições diferentes dentro do gerador. Então, nós dizemos que ela encontra-se defasada em um ângulo de 120 graus. Então vamos imaginar a construção desta máquina da seguinte maneira. Nós teremos aí três bobinas, né? Compõem os três sistemas monofásicos. Então vamos imaginar que a primeira bobina esteja nesta posição. As outras duas, construtivamente, né, fisicamente falando, elas estão defasadas, né, ou seja, em um ângulo de 120 graus de diferença entre uma e outra. Então, se nós fizermos uma linha aqui, né, um pontinho de uma linha, e marcássemos aí um ângulo de 120 graus, nós teríamos uma abertura de mais ou menos este tamanho, né? Uma linha apontando para esta direção. Então, esta seria a direção da segunda bobina. Ela ficaria, né, nesta posição. E a terceira bobina, defasada aqui com mais 120 graus em relação à bobina 2, né, a segunda bobina, ou então em relação à primeira. Então, todas elas aqui formam um ângulo de 120 graus. Então, daqui para cá 120, daqui para cá 120 graus, desta para esta bobina também 120 graus. Então nós temos essas três principais características. Vamos supor que essa daqui seja a bobina 1, L1, bobina 2, L2, bobina 3, L3. Então vamos observar como é que se comportam as tensões neste gerador, beleza? Então eu volto para demonstrar com uma máquina como é que essa tensão ia se comportar, beleza? Então, como é que a tensão se comporta ao longo do tempo no gerador? Então, vamos tentar entender a partir de agora como é que as três bobinas geram a tensão neste tipo de gerador, no gerador trifásico. E para que nós possamos entender bem, vamos imaginar que aqui seja o nosso gerador. Isso aqui, na verdade, é um motor monofásico, né? Mas vamos imaginar que ele seja um gerador. E que aqui sejam as três bobinas, né? Que irão gerar a tensão induzida.
e aqui seja um ímã, né? Lembrando que nesse tipo de máquina nós não temos normalmente ímãs artificiais do tipo parecido com um ímã de alto-falante, não é bem dessa forma, né? É um eletroímã, é um conjunto de bobinas, né, que geram esse campo magnético. Então, independente de ser um ímã artificial ou então eletroímã, nós temos aí dois polos, polo norte e polo sul. Então vamos observar como é que se comporta a tensão que é gerada aqui em cada uma das bobinas, né? Lembrando que essas bobinas aqui formam o chamado enrolamento de campo a armadura, os enrolamentos da armadura, e o enrolamento que gera o campo, né, seria chamado enrolamento de campo, como nós já vimos, né, nos outros geradores. Bem, então, para que nós possamos entender como é que é o comportamento da tensão neste gerador, vamos analisar graficamente o comportamento delas. Então, vamos imaginar esse gráfico aqui, e que nesse gráfico aqui estejam sendo representadas as tensões. Então, aqui na linha vertical, né, no Y, nós iremos representar aqui a tensão, neste primeiro momento, e na horizontal, no eixo do X, nós iremos representar aqui o tempo, inicialmente, né? Então, vamos observar aqui o seguinte, ó. Vamos olhar primeiro o que acontece com a tensão na bobina 1. Então, vamos imaginar que o eixo aqui, ó, dê seu giro no sentido horário, ele está girando aqui, ó, no sentido horário, e vamos imaginar que em um determinado momento o eixo, o ímã, né, esteja com o polo norte nesta posição. Então, qual seria a tensão gerada nesta posição? Então, como nós vimos aí em aulas anteriores, quando o ímã faz as linhas de campo, né, porque aqui nós temos um conjunto de linhas, né, chamado linhas de campo. Quando essas linhas de campo fazem um ângulo de 90 graus com a bobina, a tensão gerada é a máxima. Além disso, o polo norte ele está mais próximo da bobina, logo a tensão gerada também devido a esta característica é a máxima também, porque ele está mais próximo. Então, se nós fôssemos representar a tensão gerada, né? Então, se o ímã estivesse nessa posição, aqui teria uma tensão, e conforme ele vai se aproximando aqui da bobina, a tensão tende a aumentar, chegando no máximo neste ponto, nesta posição. Então, se nós fôssemos representar aqui a tensão no gráfico, né, observe que a tensão ela já começaria daqui, ó, não no ponto máximo. Então, vamos imaginar que a tensão gerada seja uma tensão de 220. Aqui, apenas para efeito didático, nós iremos considerar a tensão 220 volts. O que acontece realmente no gerador é que essa tensão máxima, chamada tensão de pico, tem um outro valor, que nós iremos, o que é entregue para as máquinas, o que as máquinas elas conseguem enxergar, vamos assim dizer, é a tensão efetiva, né? A tensão eficaz, desculpa, que no caso para a gente aqui seria uma tensão 220 volts. Então vamos imaginar que aqui seja a tensão eficaz que eu esteja representando, não a tensão máxima, a tensão de pico que o gerador esteja gerando. Então vamos supor que esteja gerando 220 volts. Como ele está aqui na posição fazendo um ângulo de 90 graus, a tensão gerada aqui é a máxima, beleza? Então, a tensão gerada aqui é a máxima. E à medida que o eixo agora vai seguindo seu curso, né, vai fazendo seu movimento de rotação aqui, ó, o polo norte agora tende a se afastar da bobina, né, fazendo um ângulo agora de 90 graus, desculpa. Em relação à bobina, elas têm agora a mesma direção, a bobina tem essa direção, o ímã também tem a mesma direção, a tensão gerada aqui seria a mínima possível, a tensão zero, beleza? Então,
Um instante de tempo depois, aqui seria o tempo, né? Vamos considerar inicialmente o tempo. Um instante de tempo depois, a tensão gerada seria mínima, a zero, tensão zero, porque o polo norte ele se afastou, né? E fez um ângulo agora, um ângulo que tem a mesma direção da bobina. Nós temos dois pontos, né? A tensão máxima, a tensão mínima e o intervalo entre elas. Como é que a tensão agora se comporta quando ela decai, né? Quando ela sai de 220 para zero, lembrando que aqui é a tensão zero. Ela cai assim, linearmente? Não, ela não cai linearmente, ela cai em função do seno do ângulo. Então, para que nós possamos abreviar essa discussão a respeito do que é seno e do que é cosseno, o gráfico ele vai se comportar desta forma, né? Então, ele não cai bruscamente como em uma linha reta, ela cai em uma linha curva, né? Obedecendo aí o seno do ângulo, beleza? Então ela faz uma curva, né? Vamos observar agora o movimento seguinte, ó. O eixo continua seu giro, né, no sentido horário, e o polo norte ele continua se afastando da bobina 1, e agora quem se aproxima é o polo sul. Então, quando os polos estavam nessas posições, né, a tensão gerada é a tensão zero, não gera tensão na verdade, né? Então, à medida que o eixo vai fazendo seu movimento, o polo sul aproxima-se da bobina 1 até chegar fazendo um ângulo aqui de 90 graus, né, encostando aqui na bobina também, ficando próximo a ela, logo a tensão gerada é a máxima. Então observe que deste ponto para esse, a tensão saiu do mínimo, do zero, para a máxima possível. Vamos imaginar aqui 220 volts. Mas, olhando aqui para o gráfico, para onde é que essa tensão, né, iria se deslocar? Ela vai se deslocar aqui para cima novamente? Não, né? Por que não? Porque vamos lembrar aqui de uma das leis que nós observamos no estudo dos geradores, né, chamada lei de Lenz, que à medida que o polo norte se aproxima, a tensão ela tende a ser positiva, né? O polo norte está se aproximando, a tensão vai aumentando, só que ela tem uma polaridade. A polaridade que está sendo gerada aqui nesse momento é a polaridade positiva. Então ele vai se afastando, continua lá o seu giro, e agora quem se aproxima é o polo sul. Então, como o polo sul agora aproxima-se da bobina 1, né, na bobina 1 gera-se uma corrente agora no sentido contrário, né? Antes, por exemplo, a corrente que estava sendo gerada, quando o polo norte estava se aproximando, vamos supor que a corrente dirigisse para a direita. Quando o polo sul agora se aproxima do gerador ou da bobina, a corrente gerada agora é no outro sentido. Então, como a corrente agora muda de sentido, isso quer dizer que a polaridade da bobina também mudou. Então, vamos imaginar que neste momento, aqui em cima esteja gerando a polaridade negativa. Então, a tensão que antes era a mínima, que é zero, à medida que o ímã, que a polaridade vai se aproximando aqui, o polo sul vai se aproximando da bobina 1, a tensão agora tende a aumentar, só que para o lado negativo, né, para o polo negativo. Então, no gráfico, a tensão ela não se comporta desta forma, porque não seria mais a tensão alternada, e sim a tensão contínua. Então, um instante de tempo depois, a tensão passa para o máximo negativo. Obedecendo aqui ao seno do ângulo, né, porque a tensão aqui é em função do ângulo, ela ia se comportar mais ou menos assim. Beleza? Vamos continuar o giro. Ó. Então, o polo sul agora vai se deslocar no sentido horário, né? Então, fica nesta posição. Nesta posição aqui, como nós vimos, a tensão gerada aqui na bobina 1 é a mínima possível, a tensão zero. Logo, a
aqui no gráfico, a tensão ela vai se comportar desta forma até chegar no zero, né? Vamos observar agora o restante do movimento. Então, o polo norte, vamos olhar agora o polo norte. O polo norte agora vai se aproximar da bobina 1, né? Então, está gerando tensão zero. À medida que o polo norte aproxima-se da bobina 1, a tensão gerada aqui tende a ser a máxima, chegando a este ponto um tempo depois. Ó, chegando aqui a este ponto um tempo depois. E a partir deste ponto, o polo norte repete o movimento, né? Então já deu uma volta completa. Ele agora vai repetir o movimento, né? Dando uma volta completa. E o comportamento da tensão agora passa a repetir o que acontece daqui até aqui, né? Então passa a repetir esse ciclo aqui, ó. Então, dando continuidade ao movimento, o polo norte agora dá um girozinho, né, no sentido horário. Então, a tensão agora tende a diminuir até zerar novamente, repetindo o comportamento da onda que é gerada na bobina 1. Beleza? Então, essa daqui é a tensão que é gerada na bobina 1. Mas lembre que esse gerador tem duas bobinas. Né? Tem a bobina 2, que está defasada aí, ó, no ângulo de 120 graus, fazendo um ângulo de 120 graus com a bobina 1, 120 graus também com a bobina 3. Então é só a bobina 1 que gera? Não, as outras duas geram também. E como é que ela irá se comportar? Como é que as tensões irão se comportar aqui nas bobinas 2 e 3? Então basicamente ela vai se comportar da mesma forma, né? Uma onda senoidal, ela sobe, depois desce, sobe novamente e fica sempre nesse formato, só que defasada, né? Então, enquanto aqui na bobina 1 nós temos a tensão máxima, nas bobinas 2 e 3 nós temos outras tensões. E quais são as outras tensões? Para que nós possamos analisar com mais detalhes o que acontece em cada uma das bobinas, eu vou fazer um deslocamento do gráfico aqui, ó. Ao invés de representar o gráfico começando da tensão máxima, eu vou apagar aqui o gráfico para que essa tensão ela comece no ponto zero. Então é como se ela estivesse começando aqui, ó, no zero, mais, zero novamente, o máximo negativo. Então eu vou apagar esse gráfico e vou redesenhar esta onda que acontece, da tensão que está acontecendo dentro da bobina 1, e analisaremos aí o que acontece com as tensões nas bobinas 2 e na bobina 3, beleza? Então fiz aqui redesenhei o gráfico agora da seguinte maneira, ó. Lembre que no gráfico anterior, quando eu estava levando em consideração o tempo, a tensão de início já era máxima, né? O gráfico começava deste ponto, 220 volts. Eu fiz apenas um deslocamento do gráfico para que ele começasse no ponto zero. Isso quer dizer o seguinte, ó, que nesta condição a bobina 1, né, está aqui em cima e o polo norte está aqui, ó, nesta posição, né? Então a tensão é zero. Então, à medida que ele vai dando o giro aqui no sentido horário, ele vai se aproximando da bobina 1 e a tensão é a máxima possível. Pronto, então a partir daqui nós iremos fazer a análise da segunda tensão, da tensão que está aqui, que é gerada na bobina 2. E para isso, nós iremos fazer uma outra modificação. Então, nós estávamos levando em consideração o tempo, né? Então, o tempo estava passando, a tensão estava sendo gerada. Agora, eu vou levar em consideração o ângulo, né? O ângulo em que o eixo aqui faz em relação às bobinas. Então, ó, nesta posição aqui, nós temos o ângulo zero. Estou começando daqui, ao invés de começar obedecendo aí o círculo trigonométrico, a partir deste ponto, eu vou começar daqui. Então, o ângulo zero, o ângulo de 90 graus em relação à bobina, o ângulo de 180 graus, o ângulo de 270, o ângulo de 360, 0 grau ou 0 volt, né?
360, como eu posso iniciar, aqui é 360 graus, como ele vai iniciar novamente o movimento, então eu posso considerar aqui o ponto zero novamente. Então 360 ao 0 grau e daqui repete, né? 90, 180, beleza. Então, eu estou explicando desta forma apenas para ficar didaticamente mais fácil você entender. Se for a situação levar em consideração a abordagem matemática ao pé da letra, seria mais interessante mostrar a partir do círculo trigonométrico, onde o zero está nessa posição e o eixo gira no sentido anti-horário, né? Então, 0, 90, 180, 270, 360 graus, girando aqui no sentido anti-horário, fazendo um movimento assim, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos observar o que acontece com a bobina 2. Então, neste ponto aqui, no ponto 0 grau, a bobina está nesta posição em relação à bobina 1, e o que nós queremos entender é qual é o comportamento na bobina 2. Então vamos fazer um pequeno giro aqui, vamos colocar a bobina 2 nesta posição. Então observe que nesta posição o polo sul ele está se aproximando-se aqui da bobina 2, porque o eixo vai fazer o movimento aqui no sentido horário, né? Então, ele já está aqui em uma determinada posição entre o mínimo e o máximo, e já existe uma tensão sendo gerada aqui na bobina, que não é nem o mínimo e nem o máximo, é uma tensão qualquer. E observe que o sul ele tende agora a se aproximar da bobina, ou seja, tende a chegar na tensão máxima. Então, como é o sul que está aproximando-se da bobina, a tensão gerada tem polaridade negativa. Então, como tem polaridade negativa, aqui no gráfico a tensão da bobina 2, ela vai começar aqui na parte de baixo, ela já começa aqui com uma determinada tensão. E aí um tempinho depois, a tensão é a máxima. Então isso quer dizer que neste ponto, quando em relação à bobina 1, a tensão aqui é 0, a tensão na bobina 2, então vamos virar aqui, a tensão na bobina 2, já existe uma determinada tensão negativa. Então ela já começa aqui, a 1 começa aqui no gráfico, a 2 começa aproximadamente nesse ponto aqui, já começa aqui. Então um tempinho depois, né, ela faz um giro, chega aqui na posição máxima, na tensão máxima negativa, logo um tempinho depois ela vai chegar aqui na tensão máxima negativa. Então, como ela estava aqui, nós tínhamos um ângulo daqui para cá de 60 graus, daqui para cá 30. Então, nesse ponto aqui, nós temos um ângulo de aproximadamente 30 graus, mais ou menos 30 graus aqui, Então, vai dar um giro de 30 graus, alcançou a tensão máxima. Alcançou a tensão máxima. Então, dá um giro aqui de mais 90 graus, no sentido horário. A tensão agora é a mínima, logo a tensão agora aqui tende a diminuir, Então 90 graus depois, então, mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, a tensão é a mínima. Aí observe agora que é o polo norte que está se aproximando do 2, da bobina 2. Então o polo norte aproxima da bobina 2. Então ele vai sair aqui do ponto mínimo até o ponto máximo, né? Então daqui para cá tem mais 30 graus, daqui para cá mais 60, mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, a tensão tende a ser a máxima. Opa, não ficou perfeito aqui o gráfico, não? A tensão tende a ser a máxima, vamos ver? 30, 60, 30... 30, 60, 120, 180, mais 30, não, mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui, tá certo.
mais ou menos aqui, ó. A tensão 2 é a máxima, a tensão da bobina 2. Então ele vai continuar agora o giro, ó, continuou o giro, mais 90 graus, a tensão agora é a mínima, né? Tensão 0. Então mais 90 graus depois, mais ou menos aqui, ó. E isso, mais ou menos, 30, 60, mais ou menos aqui. A tensão é a mínima. Dá mais um giro, né? Mais um quarto de volta. Observe que agora é o sul que está se aproximando da bobina 2, então ela tende a ir para a máxima negativa, né? Então um tempinho depois, ela tende a vir para cá, ó, neste ponto, ó. Então observe que a tensão, ela está se comportando, a tensão da bobina 2, ela está se comportando de uma forma semelhante ao que acontece na bobina 1. Então, um tempo depois, a tensão tende a diminuir, chegando ao zero. Um tempo depois, a tensão tende a diminuir, chegando ao ponto zero. E a partir desse ponto, né, a partir desse ponto aqui, ó, a tensão já repete o formato da onda, né? Repete o ciclo. Então ele vai se comportar aqui, ó, desta forma. E aqui nós temos a tensão na bobina 2. O que eu gostaria de chamar a atenção é que quando nós falamos que a tensão ela está defasada a 120 graus, significa dizer que quando a tensão aqui, ó, na bobina 1, ela passou do zero para a máxima, né? Então quando ela chegou no ponto zero, 120 graus depois, então nós temos daqui para cá 90, daqui para cá mais 30, 90, mais 30, 120 graus. Então 120 graus depois, ó, 120 graus depois, daqui até aqui, a tensão na bobina 2 é que chega a zero, e a partir daqui ela começa a crescer novamente. Então, quando nós dizemos que a tensão está defasada a 120 graus, é por esse motivo, é porque quando a tensão chega no seu ponto máximo, na tensão máxima, 120 graus depois, né, um tempinho depois, é que a bobina 2 irá chegar na tensão máxima. Então, nós dizemos aqui que as tensões estão defasadas 120 graus. Beleza? Vamos observar aqui, por último, como é que irá se comportar a tensão na bobina 3. Então, vamos voltar para a bobina 1, ó, nesta posição, quando a tensão aqui na bobina 1 era zero. Ó. Então, isso quer dizer que o norte está nessa posição, né? Então, ó, tensão zero. Ele vai dar um giro aqui no sentido horário, até chegar ao máximo, dar um giro até chegar na tensão máxima. E o que nós queremos observar é como é que se comporta a tensão na bobina 3. Então vamos dar um giro aqui, ó, deixar a bobina 3 aqui em cima. Aí observe que o polo norte ele já está gerando uma tensão aqui na bobina 3. E como o giro aqui no sentido horário, né, observe que a tensão tende a decair até chegar na mínima, até chegar no zero. Então ele vai sair aqui dessa posição até chegar no zero. Então o ângulo que nós temos aqui, ó, entre a bobina e o eixo, né, e o polo, é um ângulo de 30 graus. Daqui para aqui 30, daqui para cá 60, formando um ângulo de 90. Então nesta posição aqui, ó, quando na bobina 1 a tensão era zero, na bobina 3 a tensão já estava tendendo aí para a mínima, ó. Ela já era aqui, já tinha um determinado valor de tensão, tendendo agora a descer para o mínimo, né? Então vamos deixar aqui na posição que estava antes, né? Então vamos girar, deixar a bobina 3 aqui em cima, ó, faz o giro aqui agora da bobina 3, ou desculpa, faz o giro agora do eixo. Então a tensão agora tende a diminuir, chegando no ponto zero. Então a tensão, ó, tende a diminuir.
Então, mais 60 graus. Cadê? 60 graus. Ó, tende a diminuir, chegando ao ponto zero. Ó. Mais ou menos aqui, assim. Ó. Mais ou menos aqui. Claro que não está perfeito, porque eu estou fazendo a mão livre, né? Então, deixar assim com muito detalhe é meio complicado aqui, sem um papel milimetrado, sem essas coisas. Mas o importante é que você perceba como é que se comporta a tensão. Então, mais 60 graus depois, a tensão vai para a mínima, ó. A tensão vai para o zero. Agora, o polo sul tende a aproximar-se aqui da bobina 3. Então, tende agora a crescer, porém, para baixo, né? Para a tensão mínima negativa. Ele vai sair deste ponto até este aqui, mais ou menos. Ó. Polo sul agora afasta-se, né? Gerando aí a tensão mínima, 90 graus depois. Então chega aqui a tensão mínima. Bom, mais ou menos aqui, né? Polo norte agora aproxima-se, gerando a tensão máxima. Polo norte aproxima-se, gerando a tensão máxima. Bom, neste ponto. E zero novamente, ó. Diminui a tensão até zerar. E aí continua continua aí o seu giro, né? A sua rotação. Então aqui nós temos a tensão que é gerada na bobina 3, né? Em relação à bobina 2, a tensão que é gerada na bobina 2, há uma defasagem aí também de 120 graus de uma para a outra. Ó. 120 graus de uma tensão para a outra. Então, como eu falei, o gráfico ele não está perfeito, mas o importante que eu gostaria que vocês notassem é o comportamento da onda. Então, o gerador trifásico ele possui 3 bobinas e cada bobina gera uma forma de onda, gera uma tensão. Né? Essa tensão, como nós vimos em aulas passadas, ela tem um formato senoidal. Aqui não vai ser diferente no gerador trifásico. A tensão continua sendo senoidal, porém nós temos 3 tensões, beleza? Então nós vimos aí como é gerada a tensão e vimos também que o gerador trifásico tem 3 bobinas. O que eu irei mostrar agora é como essas bobinas elas podem ser ligadas. Existem 2 formas aí dessas bobinas serem ligadas para que o gerador funcione normalmente. Então, eu volto para mostrar como são as 2 ligações no sistema trifásico. Então, aguarde que eu já volto. Vimos como as tensões são geradas no gerador trifásico. Vimos também que o gerador trifásico tem 3 bobinas. Mas essas 3 bobinas, elas geram a tensão e enviam diretamente essas tensões para a carga, né? Então cada bobina ela é ligada diretamente a uma carga? Não necessariamente. Então, antes de fazer a distribuição da tensão, nós temos que fazer a interligação dessas bobinas. Nós temos 2 formas de interligar. Então, vamos observar aqui no quadro como é que são feitas essas interligações. Então, vamos imaginar que aqui seja a bobina A bobina 1, que eu vou chamar aqui de bobina A. Aqui, a bobina 2, que eu vou chamar aqui de bobina B. E aqui a bobina 3, que eu irei chamar de bobina C. Vamos acompanhar aqui do lado também como é que seriam essas ligações. Então, nós temos aqui a primeira bobina, que é a bobina A, chamei de A. 120 graus ao lado, nós temos a bobina B. 120 graus depois, a bobina C. Então, ó, observe que cada bobina possui 2 terminais, obviamente, né? Então, a bobina A tem 2 terminais, bobina B 2 terminais, bobina C 2 terminais. Eu irei enumerá-las aqui. Então, aqui em cima nós temos, por exemplo, o terminal 1, o terminal 2, o terminal 3.
do outro lado, terminal 4, terminal 5, terminal 6. Aqui na figura ao lado, né? Então vamos imaginar que aqui seja o terminal 1. Se aqui é o 1, do outro lado será o 4. Terminal 4. Na bobina B, terminal 2. E aqui a terminal, do outro lado, terminal 5. Aqui o terminal 3. Então nós temos aqui, por exemplo, o terminal 3. E aqui, do outro lado, o terminal 6. Então, fazendo a primeira ligação, né? Vamos interligar aqui as bobinas. Então, a primeira forma, uma das formas de ligar é ligar aqui o terminal 4 ao terminal 2. Então, ó, no desenho, vamos ligar aqui o terminal 4 ao terminal 2. Então, o terminal 4 ao terminal 2. Vamos ligar agora o terminal 5 ao terminal 3. Terminal 5 ao terminal 3. Nós temos o terminal 5 ligado ao terminal 3. E por último, ó, sobrou aqui o terminal 6 e 1. Então vamos interligar aqui o terminal 6 ao terminal 1. Então vamos ligar aqui o terminal 6 ao terminal 1. Então aí nós temos a nossa primeira ligação. Esta ligação aqui é a chamada ligação em estrela desculpa, essa ligação é a chamada ligação delta ou ligação triângulo. Então observe que aqui aproxima-se o desenho de um triângulo. Então essa daqui é a chamada ligação em triângulo. Você pode chamar de triângulo ou delta. Pode chamar de triângulo ou delta. Ou se quiser pode representar aqui por um triângulo também, né? Aqui é um triângulo. Para matemática, física, isso aqui representa também a palavra delta, né? Então pode se chamar triângulo ou delta. Uma outra forma de representar essa ligação é da seguinte maneira. Então nós temos aqui, ó, 3 bobinas ligadas desta forma. Então vamos imaginar que isso daqui seja a bobina A, bobina B e bobina C. Então se aqui é a A, então vamos imaginar que isso daqui seja, esse aqui seja o terminal 1, aqui o terminal 4. Então observe que o terminal 4 é ligado ao terminal 2 da bobina B. O terminal 4 é ligado ao terminal 2 da bobina B. Então aqui é o terminal 2. Deste outro lado, nós temos aqui o terminal 5 da bobina, né? Do outro lado, o terminal 5. O terminal 5 ligado ao terminal 3 da bobina C. O terminal 5 ligado ao terminal 3 da bobina C. Do outro lado, obviamente, o terminal 6 está interligado ao terminal 1 da bobina A. Então, nós temos aí nossa primeira ligação, a ligação em delta. Então, como nós vimos, cada uma dessas bobinas aqui, elas geram uma fase, ou geram uma tensão, cada tensão é chamada de fase. Então, nós temos aqui, nesse desenho, uma fase, a ligação entre esses pontos aqui, ó, gera uma outra fase, e aqui uma terceira fase. Então, aqui nós temos chamado, por exemplo, fase 1, fase 2, fase 3, fase A, B ou C, ou como é normalmente utilizado aí no dia a dia, né, a nomenclatura mais utilizada, a fase R, a fase S e a fase T. Então, nós derivamos aqui, por exemplo, um terminal, esse terminal aqui gera a fase R, este outro gera a fase S e este terceiro aqui gera a fase T. E aí nós temos a nossa primeira ligação trifásica, chamada ligação em triângulo ou delta. Vamos observar agora o segundo tipo de ligação, beleza?
Vamos à nossa segunda ligação, então, a segunda forma de ligar um circuito ou um sistema trifásico, um gerador trifásico. Então vamos voltar aqui para as bobinas. Nós temos aqui novamente as bobinas A, B e C. Aqui ao lado nós temos as bobinas do gerador, a bobina A bobina B e a bobina C, defasados aí 120 graus. Vamos enumerar também os terminais, não muda, né? Terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4, 5 e 6. Então, a segunda forma, então, aqui também, né? Terminal 1 e 4, terminal 2 e 5, terminal 3 e 6. A segunda forma é da seguinte maneira. Então, vamos imaginar que nós iremos fazer a ligação assim, ó. Vamos interligar os terminais 4, 5 e 6. Então, vamos interligar aqui o terminal 4 ao terminal 5, terminal 5 ao terminal 6. Fizemos essa primeira ligação aqui, né? Então, no desenho aqui ao lado, então nós ligamos aqui ao 4, ao 5 e ao 6. Então, vamos fazer essa ligação aqui ao terminal 4, ao terminal 5 e o terminal 5 conectado aqui ao terminal 6, terminal 5 ao 6. Pronto, a partir daqui nós já temos a nossa segunda ligação, que é a chamada ligação estrela ou Y. Então nós temos a nossa segunda ligação, a ligação estrela ou ligação Y. E além de representar desta forma, nós poderemos representar da seguinte maneira. Então vamos imaginar que essa daqui seja a bobina A. Ao contrário aqui, peraí. Aqui nós temos a bobina A bobina B e a bobina C. Então nós fizemos a ligação, aqui vai ser o terminal 1, né? Aqui do outro lado o terminal 4, terminal 2, terminal 5, terminal 3, terminal 6. Então nós temos aí a segunda ligação, chamada ligação Y ou estrela, e a partir daqui são geradas as fases, né? Então essas pontas aqui que sobraram, né? Esta daqui gera a fase R, essa daqui a fase S e esta a fase T. Nesse desenho aqui, ó, nós temos a fase R, aqui nós temos agora a fase S e por último a fase T. Neste desenho da mesma forma, nós temos aqui a fase R, a fase S e a fase T. E nós temos uma particularidade nesta ligação, que é esse ponto aqui que interligam as três bobinas, né? Esse ponto comum aqui, ó. Então este ponto comum é o chamado ponto neutro da ligação. Então esse aqui será o neutro da ligação. Então o neutro que chega até as nossas casas, né? Então na rede monofásica nós temos uma fase e um neutro. O neutro ele surge da interligação destes três pontos, né? No caso da rede de distribuição, nós temos aí um transformador de distribuição lá no poste.
No secundário do transformador, nós temos uma ligação em estrela, em que sai aí três fases e um neutro, né? No gerador nós podemos também fazer esse tipo de ligação, e aí nós teríamos as três fases sendo geradas lá no gerador e um ponto neutro. Por que um ponto neutro? Porque neste ponto aqui, se nós quiséssemos medir a tensão, nós veríamos que ele é um ponto que não tem tensão, é um ponto 0 volt. Então, como ele tem tensão zero, nós chamamos esse ponto aqui de ponto neutro. Então, essa ligação tem essa particularidade, ele tem um ponto neutro físico. E na ligação em delta, né, ou ligação triângulo, nós temos um neutro. Então, nós vimos essa outra ligação, né, que é a ligação triângulo ou delta. Tem um neutro? Até tem, porém não é um neutro físico, um ponto físico como a ligação em estrela. O que acontece aqui é que o neutro ele é considerado um neutro virtual. O neutro ele fica girando aqui junto com o comportamento da tensão. Então, em um determinado momento, o neutro pode estar neste ponto, um instante de tempo depois, o neutro pode estar aqui no outro, um ponto qualquer, pode estar aqui, por exemplo, neste ponto. Por quê? Porque essa tensão de 0 volt ela fica girando aí de acordo com o comportamento da tensão trifásica. Então, na ligação delta, até existe um neutro, mas ele não é um ponto fixo como na ligação em estrela. Beleza, pessoal? Então, nós temos aí essas duas formas de ligações, a ligação em triângulo ou delta, e nós temos uma outra forma de ligação, que é a ligação em estrela ou Y. E aqui, pessoal, finalizaremos a nossa aula sobre geradores trifásicos, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, estudem aí no módulo de vocês, porque tem esses conteúdos aí no módulo também, tentem tirar suas dúvidas. Se tiver mais uma dúvida, né? Se tiver mais dúvidas ainda, consultem outras fontes, né? Consultem livros técnicos da área. Já que vocês estão aí no YouTube, procure outros canais também que falem sobre a geração de corrente trifásica ou geração de tensão trifásica, geradores trifásicos, para que vocês consigam fixar bem aí o conteúdo. Então, valeu, pessoal, e até a nossa próxima aula.